Iniciamos o nosso segundo bloco do programa Dentro do Fato, onde estamos discutindo a neoplasia, a doença de câncer. E retomando a pergunta ao nosso convidado, qual é a população tem receio ou não de fazer exame de prevenção, doutor? Sem sombra de dúvida, isso é uma coisa que acontece. E ela acontece devido a vários motivos. Um principal é o medo de saber que você tem a doença. A segunda coisa é uma questão até de ordem moral, quer dizer, para uma paciente idosa ir ao médico, submeter-se aos exames ginecológicos, submeter-se a uma coleta de preventivo, análise das mamas para investigação do câncer de mama e colo do útero, que são as duas principais causas de câncer em mulheres. Isso é muito difícil, né? São muito arraigadas ainda. E isso gera uma situação em que não se consegue fazer a prevenção. Infelizmente, são barreiras que ainda vemos na prática clínica diária. Os pacientes que chegam hoje no seu consultório, eles já chegam com a doença já com estágio avançado ou não, doutor? Felizmente, pelos meios de comunicação que hoje em dia fornecem mais informações para a população, hoje nós temos um número de pacientes que chegam em estágios iniciais, portanto ainda com possibilidade de cura. Mas também, infelizmente, o que se vê é que conforme o grau de instrução, né, o nível socioeconômico do indivíduo, normalmente o indivíduo com situação socioeconômica mais desfavorável chega com estágios mais avançados. Por quê? Medo de ir ao médico, dificuldade de acesso em algumas situações, o que hoje em dia é raro, e principalmente essa situação que eu falei, do receio de saber, né? O indivíduo não consegue vislumbrar que, independente dele ir ou não ao médico, a doença vai seguir seu curso. Doutor Januário, a gente sabe que muitas pesquisas em relação à questão do câncer. Nessas pesquisas que foram feitas, existe alguma, digamos, condição de vida que as pessoas levam que pode fazer com que o câncer se desenvolva antes do que, de repente, algum outro hábito de vida? Hábito alimentar, cuidado com o corpo? Tem alguma forma de você prevenir de uma forma educativa, preventiva o câncer? Tem, de maneira geral, sim. Né? Tentar levar uma vida saudável, né? Saber que a questão do desenvolvimento do câncer é próprio do ser humano e que, portanto, nós não devemos fazer o uso de agentes promotores, como se chama, né? Que são o uso de anilinas, determinados tipos de adoçantes, o abuso do álcool, a questão do tabaco, né, determinados tipos de trabalho, né, exposição a asbestos, exposição a muito pó, né, tentar levar a vida mais saudável possível, né, no sentido de não favorecer esses agentes promotores. Agora, doutor Januário, me passa um parâmetro: câncer e cigarro. É mito ou é uma verdade? Que o cigarro realmente é um grande provocador e causador do câncer? Pode-se dizer que 75-80% dos pacientes com câncer de pulmão são fumantes. Os outros 20 a 25% eles são tumores que não têm ligação com o cigarro. Então o cigarro ele provoca, ele antecipa uma condição? Não, ele desenvolve uma condição, ele promove uma condição. Né? Por ser um agente carcinogênico, né? Presente na fumaça do cigarro, ele desenvolve a mutação genética que leva ao desenvolvimento do câncer. Ele é a origem do problema. É a mesma condição hoje, dá para dizer, houve uma divulgação muito grande com relação às caixas de fibrocimento, as caixas de amianto. É a mesma condição do cigarro? Sim. O amianto, que no caso que trabalha nessas fábricas de amianto, está exposto a um elemento chamado asbesto, né, que é uma situação cancerígena. Nós falamos antes de uma condição que muita gente tem a ideia de que na nossa região sudoeste do Paraná nós temos uma incidência maior de câncer. Há pouco tempo atrás houve uma suspeita de que isso poderia estar associado à questão do uso de defensivos agrícolas. Tem alguma pesquisa nessa área? Pesquisa propriamente nesse sentido não existe, porque só de levantarmos a hipótese já vemos que ela é um mito. Né? Um indivíduo exposto a esse tipo de defensivo agrícola teria uma intoxicação e não um desenvolvimento de um câncer. Antes de ele se desenvolver o câncer, ele teria uma intoxicação que seria letal. A probabilidade de um indivíduo ter o câncer que se desenvolve de 0 a 100%, qual é a probabilidade?
Depende do estilo de vida que ele levar. Uma vida sedentária. Uma vida sedentária, depende dos hábitos alimentares, depende da presença de cigarro, da presença do álcool, da história genética desse indivíduo. Né? O câncer é a terceira doença que mais mata no país. Perde para os acidentes de veículos, questão vascular, e é o câncer. O Brasil ocupa o 17º lugar no ranking mundial. Como que a gente pode combater isso? Na realidade, o alento para o tratamento do câncer ele veio com o mapeamento do genoma humano. Né? Com o mapeamento do genoma humano, nós descobrimos o que faz cada gene e da onde que vem determinados tipos de tumores. Com isso, abriu-se um leque muito grande para a pesquisa de novas medicações, fora a quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia. São anticorpos monoclonais, por exemplo, né, que favorecem o tratamento do câncer. E aí sim se busca controle e leva o câncer hoje em dia a se tornar uma doença crônica em muitas situações, onde o indivíduo não vem morrer pelo câncer, ele morre com o câncer, ele morre por outras doenças, idade, diabetes, insuficiência cardíaca, mas não do câncer. Então nós estamos caminhando para uma faixa de transição no tratamento da oncologia, né, que é o desenvolvimento melhor dizendo, mas é um estágio em que o câncer está se tornando doença crônica. Não se cura, mas se trata, como o diabetes. Como a ministra Dilma agora, que está ganhando a notícia nacional sobre o linfoma, né? E que está sendo tratada com quimioterapia, né? A quimioterapia é um tratamento para elite? Não. No Brasil, não. No Brasil, independente da situação socioeconômica do indivíduo, ele vai receber, por exemplo, a mesma medicação que a ministra Dilma. Hoje em dia, no tratamento do linfoma, uma medicação de última geração é o uso de um anticorpo monoclonal, que é o rituximab. O rituximab ele adveio desse mapeamento do genoma humano. Certo. E tanto a ministra Dilma consegue usá-lo no Albert Einstein, né? Como aqui no Sudoeste. Aqui no Sudoeste do Paraná, por exemplo, se nós tivermos um indivíduo que tem um linfoma, ele poderá usar o rituximab, porque o governo disponibiliza. Que bom. No primeiro bloco a gente falou sobre o índice de câncer feminino, que é de mama, que ultrapassou de pele. E acabamos esquecendo de falar do masculino. Qual que é o masculino que está em primeiro lugar? A primeira causa de câncer no homem é câncer de pele, segunda causa de câncer é próstata. A pele no homem continua em primeiro. Esses são números do Brasil. Brasil. Certo. Doutor Januário, periodicamente as pessoas recebem nas suas casas, nas suas empresas, e-mail onde aparece lá uma informação: descobriram a vacina contra o câncer. O câncer tem cura. Vai surgir, já existe uma vacina ou a cura para o câncer? Chamamos o nosso intervalo e em seguida o Dr. Januário responde a pergunta feita pelo comunicador Adir Celeste. Plantar sonhos, regar oportunidades, colher realidades. É desta forma que a Cressol, há mais de 10 anos, vem contribuindo para o desenvolvimento do nosso país. Cressol, juntos somos fortes. Mafessone Retífica de Motores e Distribuição de Peças. Excelência no atendimento e qualidade total no serviço executado. Mão de obra capacitada. Mafessone Retífica de Motores. Fone 3524-4720. Em Francisco Beltrão, móveis residenciais e para escritório, você encontra aqui. Maquigil, beleza e economia você encontra num só lugar. Maquigil, móveis pro seu bem-estar. Vender medicamentos apenas não basta. É preciso prestar serviços para melhorar a qualidade de vida. Medicamentos, perfumaria e loja de conveniência é na Farmácia Veronese, na Atílio Fontana, bairro Pinheirinho, Cidade Norte. Fone 3527-2335. CISAnet, a solução definitiva em sistemas de gestão empresarial. Todas as informações sobre a sua empresa ao alcance de suas mãos em segundos. Visite o site CISAnet.com e veja como é fácil transformar a sua competência em eficiência com resultados. CISAnet.
Varig Log fornece ao mercado transporte e entrega de encomendas e mercadorias, com regularidade, confiabilidade e segurança. Na Rua São Paulo, Centro de Francisco Beltrão, fone 3524-8010. Varig Log, para todo o Brasil. Ferragens Imperial. Ferragem, ferramentas e materiais de construção. Ferragens Imperial, na Romeu Lauro Velan, Centro, em frente a Sodo Alto Veículos. Fone 3524-9900. Seu carro bem regulado economiza combustível e tem melhor desempenho. Há 10 anos, a Ingecar é especializada em regulagem de motores carburados e a injeção eletrônica. Ingecar, na Rua São Paulo, em Francisco Beltrão.